Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, iniciamos a nossa oração da manhã neste dia de sábado. E hoje celebramos Santa Catarina de Ricci, uma santa italiana que nasceu em 1522. Portanto no século XVI, e foi uma santa que nasceu em 1522 e morreu, partiu para a casa do Pai em 1590, e portanto foi uma religiosa. Nós hoje rezamos esta oração da manhã na igreja de Nossa Senhora de Fátima, Our Lady Fatima Church, na cidade de Kingston, no Ontário, Canadá. Somos uma igreja que foi sonhada, porque tudo parte de um sonho, desejada. Muitas reuniões se fizeram em decisão para construir esta igreja, muito trabalho, muito sacrifício e muito testemunho de fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Um pouco como em muitos locais no Norte da América, para onde imigraram católicos de língua portuguesa. Nós hoje rezamos um cântico do Êxodo, do capítulo 15, versículo 1, 4, etc. E este cântico fala-nos do hino de vitória pela passagem do Mar Vermelho. O povo de Israel cantou, quando chegou a Israel, cantou um hino de vitória pela passagem do Mar Vermelho. Nós portugueses, nós imigrantes católicos, apesar de todas as dificuldades, também podemos cantar este hino de vitória. E sobretudo no mundo em que estamos hoje a viver, nós precisamos de também pensar nos caminhos a percorrer para um dia cantarmos um hino de vitória. E diz este hino de vitória: ao Senhor eu quero cantar, pois fez brilhar a sua glória, precipitou no mar vermelho o cavalo e o cavaleiro. O Senhor é a minha força, é a razão do meu cantar, pois foi Ele neste dia para mim libertação. Ele é meu Deus e eu o louvarei, Deus do meu Pai e eu o honrarei. O Senhor é um Deus guerreiro, o seu nome é omnipotente. Os soldados e os carros do faraó jogou no mar. Ao soprar a vossa ira, amontoaram-se as águas, levantaram-se as ondas e formaram uma muralha, e imóveis se fizeram em meio do mar as grandes vagas. O inimigo tinha dito: hei de segui-los e alcançá-los, repartirei os seus despojos e a minha alma saciarei, arrancarei a minha espada e a minha mão os matará. Mas soprou o vosso vento e o mar os recobriu, afundaram como chumbo entre as águas agitadas. Quem será igual a vós entre os fortes, ó Senhor? Quem será igual a vós, tão ilustre em santidade, tão terrível em proezas, em prodígio glorioso? Estendeste vossa mão e a terra os devorou, mas o povo libertado conduziste com carinho e o levaste com poder à vossa santa habitação. Vós, Senhor, o levareis e plantareis no vosso monte, no lugar que preparaste para a vossa habitação, no santuário construído pelas vossas mãos. O Senhor há de reinar eternamente pelos séculos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor é a minha força, é a razão do meu cantar, pois foi Ele neste dia para mim a minha libertação. Então que saibamos cantar ao Senhor a nossa libertação, a libertação interior, a libertação pessoal, a libertação a todo o género. A leitura
a leitura breve que a Igreja nos apresenta hoje é tirada da segunda epístola de São Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 11. E diz assim: Irmãos, cuidai cada vez mais de confirmar a vossa vocação e eleição. Procedendo assim, jamais tropeçareis. Desta maneira vos será largamente proporcionado o acesso ao reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E neste caminho de libertação, e sobretudo nas palavras de São Pedro, nesta epístola, na segunda epístola, um dos aspectos mais importantes, reflexos da nossa libertação interior, da nossa felicidade, do nosso triunfo, é a caridade. E um abade, portanto, o abade é aquele que preside nos mosteiros, nos conventos, é eleito, e, portanto, o abade Isaac, do mosteiro de Stella, neste dia, pede-nos para pensarmos na supremacia da caridade, de todos os valores da vida, para pensarmos nesta supremacia da caridade. E diz assim: porque, irmãos, somos tão pouco solícitos em buscar ocasiões de salvação uns para com os outros, tão pouco cuidadosos em mais ajudar-nos mutuamente onde a necessidade for maior em carregar os fardos dos irmãos. O apóstolo a isto nos exorta, dizendo: carregai os fardos uns dos outros e cumprireis assim a lei de Cristo. E outro lugar: suportando-vos reciprocamente na caridade. É esta, na verdade, a lei de Cristo. Portanto, o bem-aventurado Isaac fala-nos da supremacia da caridade. Se há em meu irmão, seja por negligência, seja por fraqueza corporal ou de educação, alguma coisa incorrigível, porque não a suporte com paciência e não a leve de bom grado. Pois está escrito: seus filhos serão levados aos ombros e consolados no regaço. Não será porque me falta aquela caridade que tudo sofre, que é paciente para suportar e benigna para amar? Certamente esta é a lei de Cristo. Dele assumiu verdadeiramente nossas enfermidades pela paixão e suportou nossas dores pela compaixão, amando os que carregava e carregando os que amava. Quem ataca o irmão em necessidade, quem põe armadilhas de qualquer tipo à sua fraqueza, está sem dúvida alguma sujeito à lei do demónio e a obedece. Sejamos então compassivos uns para os outros, amantes da fraternidade, pacientes com as fraquezas, perseguidores dos vícios. Toda a vida que se preocupa sinceramente com o amor de Deus e por Ele, com o amor do próximo, é mais aprovada por Deus, sejam quais forem as suas observâncias ou os seus usos religiosos. A caridade é aquela em vista da qual tudo se deve fazer ou não fazer, mudar ou não mudar. É ela o princípio e o fim que devem regular tudo. Nada é culpável quando feito por ela e em conformidade com ela. Oxalá ela nos seja concedida por aquele a quem não podemos agradar sem ela, pois sem ele nada absolutamente podemos, ele que vive e reina, Deus pelos séculos infindos. Amém. Então, o bem-aventurado Isaac, do mosteiro, abade do mosteiro de Stella, fala-nos da supremacia da caridade, para nós hoje pensarmos. E São Pedro, partindo da leitura de São Pedro, que diz: irmãos, cuidai cada vez mais de confirmar a vossa vocação e eleição.
E fomos eleitos fomos eleitos por Deus através do batismo para sermos santos e vivermos em caridade uns com os outros. E a caridade não é só dar, não é dar dinheiro, dar bens. A caridade é dar atenção, é dar carinho, é aceitarmos e sofrermos às vezes coisas que não gostamos. A caridade é um dom que invade a alma de todo o crente. Santa Catarina de Ricci, uma italiana, uma grande mística, uma grande santa, e a sua vida faz-nos pensar, aplicar uma reflexão sobre o mundo atual, sobre a Igreja, sobre o mundo atual. Santa Catarina de Ricci foi para o mosteiro, levou uma vida consagrada, uma vida de meditação, de mortificação, de devoção à paixão de Cristo. Tinha como grande modelo Santa Catarina de Sena, e um dos factos, Santa Catarina de Ricci era amiga de muitos homens santos, que foram santos. Os papas Marcelo II, o Papa Clemente VIII, que foi o Papa que ofereceu a imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres às irmãs que foram a Roma para abrir o mosteiro na Calora, em São Miguel, o Papa Leão IX, São Filipe Neri, São Carlos Borromeu, e era uma grande conselheira espiritual de homens grandes santos, a quem devemos muito. Então isto diz-nos que quando nós vivemos um clima de santidade na Igreja, ajudamos uns os outros a ser santos. Mas também, se vivemos um clima de pecado, de perdição, de erro, de falta de caridade, o ambiente nós ajudamos a gerar. E Santa Catarina de Ricci ajudou a criar um clima de santidade. E todos juntos podemos fazer muito. Agora, transpondo por exemplo, para a Igreja em Roma, a Igreja, na nossa vida, que nós estamos a chegar a uma idade que já caminhamos a alguma coisa, nós sempre criticámos a cúpula em Roma. Mas chega lá o Papa Francisco, vem da Argentina, e não pertencia àquele ambiente que ali havia. E hoje o Papa Francisco está a sofrer muito porque não pertencia muito bem àquele ambiente. Mas a ideia, certamente do Espírito Santo, era trazer alguém que não pertencesse àquele sistema. Agora, transpondo para a vida do mundo, da política, nós estamos a constatar que um certo funcionalismo público se autodefende, o povo está a ir numa direção e o autofuncionalismo está a ir noutra. E há sinais preocupantes de imposição. O sistema está todo, há corrupção, mas eles fecham os olhos. Não falam disso e o povo está a ir numa determinada direção. Eu sei que, por exemplo, ninguém gosta de falar nas eleições, por exemplo, dos Estados Unidos. Foi bem para uns e ponto final. Foi mal para outros e ponto final. Mas começam a surgir umas vozes que falam deste fenómeno. O ambiente do aparelho, a máquina do Estado, rejeita quem não é do Estado. E nem quer saber de se está correto ou não está correto. E começam-se a ouvir vozes que o povo tem que refletir nisto. E é um pouco em todo lado assim. Nós em Portugal temos uma máquina do Estado
que se autodefende e que já começa a falar em calar este, a calar aquele, a calar o outro. Em Espanha, em França, na Alemanha, nos países que nós nos habituámos a ser como modelos, o aparelho do Estado, na toda a sua estrutura, defende-se. Olhai, por exemplo, a China, um povo milenar, com uma cultura riquíssima, enorme, que o mundo tem que respeitar, mas vem um aparelho de Estado que sufoca, e cala, e destrói, e ponto final. E nós no Ocidente estamos num momento perigoso. A vida de Santa Catarina de Ricci, neste dia, deve-nos fazer pensar nisto. Se geramos santidade, a santidade cresce. Se geramos mal, o mal cresce. Assim nas nossas comunidades. Às vezes há grupos que sufocam e não impedem que os outros se aproximem. Mas, por exemplo, é muito estranho que nós cada vez ouçamos mais, ouvimos dizer que certas companhias estão a cortar certas pessoas que falam de modo diferente, pensam e são cortados. E é assustador. Quem manda cortar? Eu não acredito que sejam as empresas. Elas recebem a ordem de alguém. E é este ambiente perigosíssimo em que estamos a caminhar. Um ambiente em que o povo, as cúpulas, através da democracia, através da política, já nos gregos, era para governar o povo, para coordenar a força do povo. E nós hoje vemos por todo o lado forças estatais com uma força para mandar calar e não estão a falar em voz do povo. E este mandar calar, este cortar, começa a assustar, começa muito a assustar. E nós temos como cristãos pensar nisto. E sobretudo neste dia de Santa Catarina de Ricci, ela que gerou um ambiente de santidade à sua volta, também o mal, também um grupo pode gerar um caminho profundamente medroso e de grande angústia. E certamente uma das coisas que está a acontecer um bocadinho no mundo ocidental, que está perdido, o mundo ocidental está completamente perdido, e não sabemos se não é o mundo todo, porque nós também vemos já na China o povo a agir com aquela cultura milenar e as cúpulas completamente com uma força para dominar e para calar. E este fenómeno que está a passar um pouco por todo o mundo e no Ocidente, nós temos que ir ao passado e procurar na vida dos santos modelos. Santa Catarina de Sena era conselheira espiritual de santos, dos papas Marcelo II, Clemente VIII, Leão IX, São Filipe de Neri, São Carlos Borromeu, que por outro lado geravam santidade à sua volta. E o mal também pode gerar o mal. E este mandar calar que nós estamos a ver no mundo é por quê? É por causa do bem? Ou por causa de nós estarmos instalados e não queremos que nos incomoda? E os cristãos têm que tomar consciência deste mandar calar que está a acontecer no mundo. Nós temos que tomar consciência disto, neste momento. Então, que Santa Catarina de Ricci nos rogue por nós, interceda por nós. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Façamos a consagração a Nossa Senhora. Ó Senhora minha, ó minha Mãe, eu me ofereço tudo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia e para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa, incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como propriedade vossa. Lembrai-vos que vos pertence eternamente, Senhora nossa. Guardai-me e defendei-me como propriedade vossa. Na próxima semana iniciamos a Quaresma, um tempo muito especial, e convidamos todos a fazer as orações connosco, a oração da manhã, e sobretudo o nosso terço, os nossos irmãos romeiros, todos, mas que nos unamos e nesta pandemia continuemos unidos na oração. A oração da manhã irá mudar de hora a partir de quarta-feira, dia de quarta-feira de cinzas. Vamos mudar a hora, mas vamos conversar e vamos ver qual é a melhor hora. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um santo dia. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.